Olá, meu nome é Alexandre Ferri, eu sou professor de Química e vim aqui comentar com vocês alguns temas importantes, recorrentes na prova do Enem, especialmente na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, especificamente entre as questões de Química. E entre as questões de Química que caem no Enem, um dos temas extremamente importante, recorrente, que você tem que estar antenado, prestando bastante atenção por dentro do conteúdo, são os impactos ambientais decorrentes de processos químicos. E esses impactos ambientais são os mais diversos. Certamente você já ouviu falar, já leu sobre, já ouviu do seu professor falar sobre efeito estufa, sobre chuva ácida, sobre inversão térmica, sobre eutrofização de águas, ou seja, são diversos os impactos ambientais decorrentes de processos químicos, decorrentes especialmente de atividades industriais, de procedimentos feitos pelo homem que têm impacto sobre a natureza. No Enem esse tema é muito recorrente, ele é muito comum. E falando sobre esse assunto dos impactos ambientais, eu separei uma questão da prova de 2011 que trata de um desses temas. Essa questão ela fala sobre o procedimento da incineração. Então eu quero ler aqui para vocês e vocês acompanham comigo. Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. E aí é importante que você preste atenção nessa parte do texto. O comando da questão diz o seguinte: uma forma de minimizar a desvantagem da incineração destacada no texto é, daí as alternativas: aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica, fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar, aumentar o volume do lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo, fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume de lixo incinerado ou ainda diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica. Aí essa questão é importante que você perceba que ela trata de um procedimento industrial, que é a incineração, e esse procedimento ele tem consequências, assim como qualquer processo químico possui causa e consequência. Isso é um assunto que às vezes a gente não percebe com tanta clareza. Qualquer reação química, ela tem uma causa e ela tem uma consequência. E quando nós falamos de impactos ambientais decorrentes de processos químicos, nós estamos focando especificamente nas consequências da reação química, que pode ser uma liberação de energia, que pode ser o consumo de algum recurso importante, que pode ser a liberação ou a produção de alguma substância tóxica, enfim, há diversas consequências que podem estar relacionadas diretamente com esses impactos ambientais. No caso específico da incineração, nós estamos falando, abordando as consequências dos processos de combustão. Daí, é importante a gente lembrar o seguinte: toda reação de combustão é uma reação com gás oxigênio. Esse gás oxigênio ele existe em uma certa abundância na atmosfera. E praticamente toda combustão tem como produto o gás carbônico, especialmente se o material queimado, se a substância queimada for uma substância orgânica, ou seja, uma substância que na constituição química possui o elemento carbono. Daí, qualquer combustão de um material orgânico gera gás carbônico. E aí, quando nós estamos falando de incineração de lixo, é inevitável lembrar que nesse lixo há uma grande quantidade de matéria orgânica, resto de alimentos, papéis, plásticos, que são materiais constitucionalmente orgânicos. Ou seja, a combustão de lixo, especialmente de lixo com uma alta carga de matéria orgânica, necessariamente tem como consequência a produção de gás carbônico. Agora,
qual é o impacto da geração de gás carbônico sobre a atmosfera, que é o assunto dessa questão. O gás carbônico, que a fórmula química certamente você conhece, que é CO2, é uma substância de grande impacto sobre a atmosfera, especialmente no que diz respeito ao efeito estufa, ao aquecimento global. Essa substância em altas concentrações na atmosfera, ela consegue absorver parte das radiações de infravermelho que são refletidas pelo solo, provocando uma elevação da temperatura da atmosfera terrestre. E daí o aquecimento da atmosfera tem outras consequências sobre o meio ambiente. Esse é o grande problema. Então, é importante que numa questão como essa, você consiga correlacionar essas informações. Essa questão especificamente trata de uma das habilidades da matriz de referência do Enem, que é a avaliação de métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Nesse caso particularmente, nós estamos falando de um problema de ordem ambiental. E aí, sabendo de tudo isso, você consegue ler o comando da questão, correlacionar essas informações e identificar a forma de minimizar essa desvantagem da incineração. Daí eu quero ler mais uma vez o enunciado para a gente retomar essas ideias. Então, olha bem. Novamente, vamos prestar atenção no processo industrial enunciado. Então, está escrito o seguinte. Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens, como a maioria dos procedimentos químicos industriais. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia é transformada, parte da energia liberada. Aí vale lembrar que toda combustão é um processo químico exotérmico, ou seja, toda combustão é um processo químico capaz de produzir energia e que gera muita energia, inclusive. Parte dessa energia liberada é transformada em energia elétrica. Então, se você prestar bastante atenção, logo no início do texto, fala que o processo apresenta vantagens e desvantagens. Aqui está sendo apresentada uma vantagem. Parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. Só que aí no próprio enunciado tem uma expressão, está escrito assim, no entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. E pelo o que eu acabei de falar com vocês, estamos falando especificamente do gás carbônico que causa esse impacto sobre a atmosfera ao absorver parte da radiação infravermelho, provocando elevação da temperatura da atmosfera. Aí o comando. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração, destacada no texto, é... Então vamos analisar cada alternativa. A primeira alternativa apresenta o seguinte, que uma forma de minimizar seria aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica. Se você prestar bastante atenção, essa alternativa ela é até coerente. Se eu aumento o volume de lixo incinerado, eu vou aumentar a quantidade de energia produzida nessa combustão e estou aumentando parte da energia que será transformada em energia elétrica. Mas isso não minimiza os impactos, pelo contrário. Se o volume do lixo é aumentado, certamente a quantidade de gás carbônico produzida também será maior e o impacto será maior. Então, essa alternativa não minimiza o impacto sobre a atmosfera. Na letra B, diz o seguinte, que uma forma de minimizar essa desvantagem seria fomentar o uso de filtros nas chaminés, dos incineradores, para daí diminuir a poluição do ar. Perceba que é uma alternativa com uma ideia bastante simples, mas extremamente coerente com a proposta do comando, com a proposta do enunciado dessa questão. Já que o impacto está relacionado à quantidade de gás que é lançado na atmosfera, uma maneira seria introduzir filtros nas chaminés que coletariam esse gás produzido, diminuindo o impacto sobre a atmosfera. Então, essa é a resposta. Agora, analisando as outras alternativas, que também é importante, podemos discutir o seguinte, olha a letra C.
Aumentar o volume do lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo. Aí perceba, aumentar o volume do lixo não é o caso, como nós acabamos de discutir na letra A. Aumentar o volume do lixo, aumenta a quantidade de substância produzida, isso aumenta o impacto sobre a atmosfera. E a desvantagem apresentada no enunciado não se relaciona com os custos operacionais. A questão ela não tratou disso. Então, a letra C, entre as alternativas erradas, é a menos plausível delas. A letra D propõe o seguinte: fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume de lixo incinerado. Embora a coleta seletiva seja um procedimento importante e que deva ser fomentado certamente, ela não está diretamente relacionada a essa questão proposta no enunciado. E outra coisa, novamente está falando de aumentar o volume do lixo, o que não diminui o impacto, pelo contrário, aumenta o impacto. E a última alternativa propõe o seguinte: diminuir a temperatura da incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica. Essa alternativa ela é completamente incoerente com a proposta de minimizar o impacto do gás lançado na atmosfera, né? Então, realmente não é a resposta certa. Pois bem, espero ter contribuído de alguma forma para os seus estudos, para a sua preparação para o Enem, e espero poder falar com você em um próximo momento.